Fala pessoal, tudo bem? Shalom, eu sou o John. E aí, pessoal, eu sou a Bia. Irmãos, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês, né? Para falar com vocês sobre casamento, né? Nós já somos casados aí, né? Entrando agora no nosso sexto ano de casamento. E é o seguinte, alguns podem falar, nós somos jovens ainda de casamento, mas irmãos, a gente tem uma trajetória muito intensa, né? De tudo que Jesus fez. Então a gente quer compartilhar com vocês, né? Um pouco da nossa vida, um pouco de como a gente, né, lida um com o outro, porque as nossas personalidades são muito diferentes, né? A minha personalidade é extremamente forte, a da Bia também é uma personalidade extremamente forte. Então, como que essas duas personalidades fortes vivem sob o mesmo teto, né? E aí nós temos uma convidada especial, a Marcela, está atrás das câmeras aí, né? Ou atrás da câmera. E ela vai fazer perguntas pra gente. Eu não sei que perguntas são essas, só a Bia sabe algumas delas, ou talvez já tenha ouvido elas, mas eu ainda não sei. Então, vamos estar respondendo agora essas perguntas para ajudar vocês, né, e compartilhar a nossa vida, para servir vocês também com essa ideia de cristianismo, porque o nosso casamento também fala do quanto a gente vive Jesus. E essa aqui é a Hermione. Essa é a Ela vai Hermione, faz ficar parte aqui da hoje. família. Ela tá aparecendo aí? Ela vai Ó, ficar aqui hoje. essa é a Mimi. Desconfiadíssima. Vamos lá. First question, primeira pergunta. Por que casar? Por que casar? Você quer começar respondendo essa? Bom, eu tenho uma longa trajetória do que eu não queria casar. Sim. Então, o porquê que de repente eu quis casar. Primeiro eu não quis, né? Eu não quis casar. Eu não queria casar, eu queria, tipo assim, não tenho uma longa trajetória no sentido de referência de casais. Então eu não queria casar, eu queria ser uma pessoa solteira, viver a vida inteira sozinha, viajando e sendo a tia que traz presentes para os sobrinhos, para os irmãos. Então eu não queria casar. E por que que eu vi essa importância de casar? Porque que depois, né, que eu quando conheci o Jonathan, a gente namorou, e aí eu tive a ideia de, eu preciso casar, porque eu tô namorando, né, eu não posso namorar para sempre. Então eu acho que o principal ponto é você entender o seu plano, o seu lugar no plano de Deus, entendeu? Você Sim. entender por que que é importante no plano de Deus, como cristão, você casar. Entende? Por que que é importante você não ficar sozinho. Exatamente. Então, por que casar, cara? Porque Salomão já fala, né? É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Então, você constrói mais rápido quando você tem outra pessoa do seu lado, sabe? Você tem alguém do seu lado para te fortalecer em momentos que você não está tão bem, né? No, para exortar, para consolar, para confrontar, né, um ao outro. Então, é importante. Por que casar? Porque quando Deus fez Adão e Eva, né? Primeiro ele criou Adão e falou, não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer alguém para ele, né? E a palavra no original lá, alguém para ele que ele seja opositor, que ele seja contrário. Então, as pessoas, muitas vezes os homens, né, têm essa dificuldade de entender essas divergências de pensamento e acho que isso não é motivo para não casar. Na verdade, é por isso que você tem que casar. Você precisa de alguém para falar para você. Você está ficando doido? Você pirou? Entendeu? Essa ideia sua é maluca. Você tem que colocar o pé no chão e vice-versa. Entendeu? Então, assim, por que casar? Porque quando você casa, cara, você de fato vive a sua plenitude em Deus. E eu não estou dizendo que você é obrigado a casar, porque eu reconheço, eu sei que tem pessoas que foram chamadas por Deus para não terem casamento. Agora, se você deseja ser um pastor, se você deseja ser, né, um líder da igreja, se você deseja ser alguma coisa no sentido de liderança da igreja, é necessário que você seja casado, tá bom? Então, você precisa casar para você descobrir e entender melhor, inclusive mesmo, o plano de Deus. Porque Paulo fala, olha, há um mistério muito grande, né, entre deixar o homem, o pai e mãe, e apegar-se à sua mulher. Mas ele fala, eu não estou falando disso sobre o casamento comum, mas estou falando sobre Cristo e a igreja. Então, quando eu sou casado, eu entendo melhor o plano de Cristo e a igreja. E por que que eu tenho que casar como mulher? É porque eu preciso de alguém que seja o sacerdote da minha casa, seja a pessoa que vai liderar a minha casa, porque nós mulheres, apesar de muitas qualidades que nós temos, como essa do confronto, como de ser uma pessoa auxiliar, uma pessoa que olha e tudo mais, apesar de todas as qualidades que nós temos uma grande dificuldade em tomar decisões.
em carregar o fardo sozinha. Todas essas coisas são coisas que nós temos dificuldade e nós precisamos de alguém para isso. Sim. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que o que falta em mim eu encontro na outra pessoa. Sim. Então, a gente precisa casar porque a gente precisa ser vulnerável o suficiente para entender que a gente não consegue sozinho. A gente precisa de uma outra pessoa. É isso aí. Próxima pergunta. O que precisamos saber para casar? O que vocês precisam saber para casar? Cara, antes de mais nada, você precisa saber se você está firme no Senhor Jesus, entendeu? Então, assim, não casa só porque você se sente sozinho, se sente vazio. Não é esse o motivo para você casar, né? Ah, Jonathan, mas é que eu não consigo me conter sexualmente, então eu vou me casar. Também esse não é o motivo correto, né? O motivo pelo qual você se casa, cara, é porque a outra pessoa vai completar você e não preencher você, entendeu? Ela vai unir o propósito dela com a tua, né? E você vai viver. Então, o que eu preciso saber para casar? Tudo. Você precisa sentar com a pessoa e ter um plano, e ter um papo assim, ó, muito aberto do seu passado, do que você acha do que é casamento, o que você espera do futuro, aonde você espera estar daqui 10, 15, 20, 30 anos, entendeu? Você precisa saber dessas coisas. O que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela suporta, o que ela não suporta, o que ela até deixa passar, mas o que ela não vai deixar passar em hipótese alguma. Vocês precisam ter esse tipo de conversa. Isso é que você precisa saber da outra pessoa. Mas você precisa saber sobre você. Você precisa saber quem você é. Exato. Porque se você não souber a sua identidade em Jesus, você vai bagunçar a vida da outra pessoa, inclusive. Sim. Então você precisa saber quem você é. Você precisa ter uma vida em que vive em santidade. Porque se você acha, igual o Jonathan falou, que você vai casar para fazer sexo, você tá enganado, entendeu? Isso é uma parte importante do casamento, mas Sim. é só uma pequena porcentagem do casamento. Sim. Entendeu? Se você não vive uma vida de santidade, a vida em casal não vai curar a sua sexualidade. Exato. Entendeu? O casamento não vai curar a sua sexualidade. Deus cura a sua sexualidade. Então você precisa estar bem com Deus e bem consigo mesmo para poder casar. Ah, Sim. então eu preciso estar preparado? Não existe um momento em que você vai estar preparado o suficiente para poder namorar ou para poder se casar. Por mais que você lê todos os livros, faça todos os seminários sobre casamento, você nunca vai estar totalmente preparado para o casamento. Porque você só vai entender de fato o que é casamento quando você pisar pode dentro do matrimônio. estudar, tudo mais, você pode tentar entender, mas você só vai entender de fato, ter a experiência quando você estiver dentro de um casamento. Quando você estiver dentro de um casamento, você vai entender o que é Sim. passar dificuldades financeiras, e isso ser um grande pilar, é um grande pilar na vida do casal. Porque a dificuldade financeira pode afetar o relacionamento. Então, é tudo isso de vocês colocarem pilares do que é importante e o que não é importante. E as finanças também, é só uma parte do casamento, ela não é o casamento como um todo. E aí, geralmente, quando as pessoas se casam, elas falta essa compreensão de que o casamento é uma união de duas pessoas. Sim. E aí elas jogam a culpa no casamento. Ah, meu casamento tá ruim. Ah, meu casamento tá desse jeito. Eu não gostei do meu casamento porque a minha vida financeira ficou um lixo. Porque o meu casamento afetou totalmente quem eu sou. Ele destruiu a minha imagem, não sei o quê. Mas o casamento é a união de duas pessoas. Sim. Então as duas pessoas têm responsabilidade se a vida Exato. financeira tá ruim. As duas pessoas têm responsabilidade se a autoimagem da pessoa diante das pessoas está ruim. Exato. As duas pessoas têm responsabilidade, não o casamento em si, mas as duas pessoas, nenhum a mais, nem outro a menos, as duas pessoas. Por isso que antes de você casar, o que você precisa saber? Você precisa se conhecer muito bem, para você poder explicar como você é para outra pessoa e conhecer muito bem a outra pessoa. Sim. Porque daí isso vai evitar muitos conflitos, isso vai evitar muitos atritos. Então você precisa saber as suas qualidades, a qualidade do outro, e os seus defeitos e os defeitos do outro. Exatamente. É isso aí. Qualquer coisa, comenta aí pra gente saber o que você está querendo saber mais. Próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre orar para encontrar a pessoa certa? Qual a opinião sobre Essa foi orar séria. para encontrar a pessoa certa? Antes de mais nada, preciso falar pra você o que eu acredito, cara. Eu não acredito nesse negócio de pessoa certa, entendeu? Eu não acredito nesse negócio tipo assim, eu vou orar e o meu escolhido, a minha escolhida, Deus vai trazer até mim. Desejado, não sei o que e tal. Me perdoa se você acredita nisso, mas eu preciso te falar isso aí. Não existe, irmãos. É porque entendeu? assim, Olega, tipo assim, eu tenho um negócio que eu sempre falo aqui para as mulheres da igreja, eu falo para os meus discípulos também, que é o seguinte: Deus, ele fez homem e mulher, ele fez um ao outro, ele fez Adão e Eva. E quando aconteceu o pecado, Adão foi e jogou a culpa na mulher.
e jogou a culpa na mulher e jogou a culpa em Deus. Em Deus. Porque é a mulher que o Senhor me deu. Então, o que depois disso, o que aconteceu? Deus fez vários homens e várias mulheres. E deu a eles a oportunidade de escolher com quem você vai casar e com quem você não vai casar. Sim. Por isso que quando você casa, se você faz uma má escolha e você não pode, depois disso, divorciar por qualquer coisa, entendeu? Exatamente. Porque a pessoa não é um objeto, ela é uma pessoa. Claro. Então você não pode divorciar por qualquer coisa. Quando você faz uma má escolha, você é o responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Não é Deus, entendeu? A partir desse momento. Então, você não pode falar, tipo assim, é a pessoa que Deus me deu e tudo mais. Por mais que Deus Foi Deus está que deu, abençoando o relacionamento de vocês, Deus te preparou para esse relacionamento porque Ele é soberano acima de todas as coisas. Por mais de tudo isso, você é responsável por suas escolhas, entendeu? Então, eu vou orar para encontrar a pessoa certa. Não, você pode orar para encontrar uma pessoa. Exato. Você pode orar para Deus abençoar o futuro relacionamento que você vai ter. Você pode orar para que Deus esteja na direção de todas as coisas. Mas Ele não vai, tipo assim, surgir com o escolhido diante de você e falar, esse é o homem para você. Exatamente. Até porque, tipo, quando as pessoas têm esse tipo de pensamento, igual a Bia falou, se alguma coisa não tá 100% do jeito que você gostaria, o casamento passa por um momento de dificuldade, Deus, é a mulher que você me deu, é a pessoa que você me deu. Então, irmão, você precisa ser maduro, você precisa ser inteligente. Quando eu me casei com a Bia, por exemplo, eu já sabia que ela tinha algumas dificuldades, algumas facilidades. Eu não entrei cego, não entrei enganado. Eu sabia que ela tinha uma personalidade forte e que isso seria um desafio para mim dentro do casamento. Eu não cheguei e falei, nossa, eu acho que não, vai ter tudo mil flores. Não, eu vi quem ela era, como ela se comportava, como ela falava. Você percebe? Então, o casamento tem que ser isso. Assim, você precisa entrar com a cabeça aberta, sabe? Responsável, saber aonde você está entrando e com quem você está se casando. Por isso que a gente sempre fala que quando você vai começar um relacionamento, é bom você não envolver a sua parte física Sim. nesse relacionamento. Não beijar, não ficar se agarrando, não Sim. nada disso. Por quê? Porque Evitar contato físico. tudo isso afeta o seu emocional. E quando afetar o seu emocional, você não vai pensar para Sim. escolher. Entendeu? Então você precisa pensar para escolher, você precisa analisar de uma maneira até fria, porque é uma decisão para a vida toda. Pra vida toda. É uma coisa para a vida toda. Então você precisa ter esse olhar crítico mesmo, olhar de amor, claro, porque você precisa ter química com essa pessoa, Claro. você precisa ter amor com essa pessoa, mas você também precisa ter um olhar frio. Porque eu já vi casais falando, tipo assim, ele é tudo que eu pedi pra Deus, ele é tudo que eu orei, ele é tudo que não sei o quê. E depois que a pessoa casou, ele viu que ele não é totalmente assim. Viu os defeitos da pessoa, E aí encarou não era tudo mais isso. tão bom. Por quê? Porque olhou só a parte física da pessoa, que é uma coisa que ela queria e que pediu pra Deus, ou as qualidades, mas não viu os defeitos. Exatamente. E aí, depois disso, joga a culpa em Deus. Ou joga a culpa falando, ou entra no lugar de culpa porque ela escolheu errado, entendeu? Então, você tem que analisar muito bem antes de você começar a relacionar E com alguém. algo que você precisa entender, cara. Casamento nenhum dá certo, mano, sem Jesus, velho. Entendeu? Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser... Não importa, cara. Você gosta de pessoa certa ou errada. Você precisa de Jesus no seu casamento. Eu sempre falo para as pessoas, né, que eu pastorei, que eu cuido, falo, olha, quando eu estou distante do Senhor Jesus, eu sou um péssimo marido. Eu sou um péssimo cidadão. Eu sou um péssimo pastor. Eu sou um péssimo líder. Então, quanto mais próximo de Jesus eu estou, melhor marido, melhor homem eu sou no geral. E vice-versa, entendeu? Isso também vale para mulher. Então, se você quer melhorar o seu casamento, melhore a sua proximidade com o Senhor Jesus. E aí você pode falar, tipo assim, que quando você conheceu uma pessoa, vocês decidiram orar durante tanto tempo. Quem conhece a nossa história, eu e o Jonathan, a gente orou durante um tempo. Sim. A gente fez 3 meses ali que a gente só orava e conversava. A gente conversava, trocava ideias sobre a nossa vida pessoal e Sim. a gente orava também. Mas a gente não orava pedindo confirmação para Deus. A gente não orava, Deus, se for tal coisa, envia um arco-íris, entendeu? Sim. Deus, se for não sei o que, faz isso aqui cair, uma pedra cair, entendeu? Tipo, Deus, se for aquilo ali, envia um sinal. Envia um profeta para Envia um falar profeta. com ele. Não, gente, não é assim que funciona, entendeu? Nós oramos, na verdade, para Deus estar na nossa direção, para Deus acalmar as nossas emoções. E provar os pra nossos Deus, sentimentos. provar os nossos sentimentos, para Deus conduzir o nosso relacionamento e Deus confirmar as nossas escolhas no sentido de que eu estaria escolhendo bem e Ele estaria escolhendo bem. E as nossas escolhas seriam as mesmas, entendeu? E os nossos trajetos, os planos, a nossa vida seria a mesma se nós construirmos juntos. Mas não que Deus tinha que confirmar se aquela era uma decisão, entendeu? Uhum. Não que Deus tinha que confirmar se aquilo era inteligente ou não era inteligente. Gente, Deus nos fez pessoas pensantes.
pra gente poder escolher as nossas coisas, escolher, assim como você escolhe qual roupa que você vai vestir, você vai escolher com quem que você vai casar, entendeu? Então é pra você orar, colocar Deus acima de tudo, é igual o Jonathan falou, você é uma pessoa melhor se você tem um relacionamento com Jesus, e isso inclui um marido ou uma esposa melhor, mas se você colocar Deus pra resolver os teus BO, esquece, isso daí não vai acontecer, entendeu? Então, cara, você precisa, eu creio muito na soberania de Deus, mas eu também acredito muito na responsabilidade do homem. Então, Deus me apresenta pessoas e possibilidades, inclusive. Ó, tem fulano, tem ciclano, tem aquilo, tem aquele outro. Agora, qual que é, você tem mais compatibilidade no seu ministério, na sua vida, com o propósito de vida que você percebe que você tem em Deus. E aí você vai fazer as suas escolhas dentro disso, de forma madura, de forma consciente, de forma também espiritual, entendeu? Mas sabendo o que você está fazendo. É isso. Próxima. Como o casamento se conecta com o ministério e como entender isso na prática? Como o casamento se conecta com o ministério e como entender isso na prática. Para mim é o seguinte, eu acho que não tem como dividir, né, a nossa vida pessoal da nossa vida ministerial. Isso é algo que eu tenho para minha vida. Então, como que o meu casamento se conecta com a minha vida ministerial? Totalmente, em tudo, em todas as áreas, né? Então, quem você é no casamento fala muito de quem você é no ministério. O casamento vai ser o seu primeiro ministério. Exatamente. Na verdade. Porque se você quer ser um ministro de Deus e você não honra a sua esposa, se você não respeita o seu marido, se você não submete à liderança dele, tudo isso vai interferir como ministro diante de Deus você vai ser. Então, por isso que a gente fala que o casamento é o nosso primeiro ministério. Não dá pra falar que é fácil, entendeu? Que, nossa, é legal você ser um pastor e uma pastora e você ser marido de uma pastora ou você ser esposa de um pastor. Isso não é legal, isso não é fácil, entendeu? É difícil porque muitas vezes vai estar ali o seu casamento e a igreja, entendeu? E você vai precisar fazer escolhas nesse momento, entendeu? Então, mas tem um preço a ser pago, porém a recompensa é muito grande. Porque você tem uma revelação maior de Jesus a igreja. Exatamente. Você tem uma revelação maior de Jesus o noivo. Você tem uma compreensão maior de como Jesus ama a igreja, de como Jesus ama a noiva, de como a igreja ama Jesus, de como a igreja respeita e submete a liderança de Jesus. Então tudo isso você se aprende casando, então não tem como desvincular uma coisa da outra. Mesmo que você talvez não vai ser um pastor, se você for um líder, se você for um líder de jovens, um líder de alguma coisa, você precisa ser casado para você entender totalmente como que você vai ser esse ministro diante de Deus. Então assim, como entender isso na prática? Assim, ó. Antes de eu estar fundamentando uma igreja, eu fundamentei minha esposa, entendeu? Então, a gente conversava sobre as coisas de Deus, a gente trocava ideias sobre a Bíblia, corrigia ela espiritualmente também dentro de casa, vice-versa. E como que eu vou... Paulo fala isso para Timóteo, como que o cara quer governar a igreja se ele não governa a própria casa? Como que ele quer corrigir as pessoas lá fora se ele não corrige a própria esposa, os próprios filhos? Entende? Então, como que isso é efetivo na prática? Eu faço ministerialmente o que eu já faço dentro de casa. Eu sou em cima dos púlpitos o que eu já sou dentro da minha casa. E, cara, isso é extremamente importante porque o que ela vê dentro da minha casa e aqui valida o que eu ministro lá fora. Você percebe? E até diante de Deus. E até diante de Deus, porque não ouve a sua oração se você não respeitar a sua esposa. Como antes de ser um pastor de uma igreja, eu sou pastor da minha casa, entendeu? A gente ainda não tem filhos, mas quando tiver nossos filhos, as primeiras pessoas que eu vou discipular não são os irmãos lá fora, são os meus filhos, é minha esposa, é minha casa. E eles que eu discipulo no temor do Senhor, no amor ao Senhor, na devoção, na oração, sabe? Em tudo isso. E aí, a nossa vida em si se torna um ministério, porque daí o nosso casamento começa a servir a comunidade, servir as pessoas. Então, não tem como desvincular, e na prática é isso. Viver dentro do casamento o que você faz na comunidade. E muita gente vai usar o texto de Paulo de maneira muito errada quando Paulo diz que é melhor que você fique solteiro ao invés de você casar, entendeu? E na verdade, quando ele está falando isso é porque muitos casais às vezes se perdem e eles não priorizam Deus, eles priorizam a outra pessoa. Sim. Por isso que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima do seu casamento. Então case com alguém que ame mais a Deus do que ama você. Sim. Entendeu? Ele precisa amar mais a Deus do que ama você e você depois de Deus. Então, porque se ele amar tanto a Deus, ele não vai assistir pornografia. Se ele amar muito a Deus, ele não vai te trair.
Se ele amar muito a Deus, ele vai te perdoar com facilidade. Se Sim. ele amar muito a Deus, ele vai ser humilde o suficiente para reconhecer quando erra. Então, se ele amar muito a Deus, ele vai te amar muito. Então, ele precisa amar mais a Deus que ama você. Nesse lugar aí que Paulo diz, e se você casar, ele fala que isso não é um mandamento de Deus, inclusive. Que muitas pessoas dizem que para Deus é melhor que você viva solteira. Mentira. Não. Paulo, nesse texto, vai falar que é a opinião pessoal dele. Entendeu? É uma opinião dele que a pessoa viva solteira. Por quê? Porque ele acredita nisso, que às vezes o casamento atrapalha. Mas ele diz também que aos casados que vivam de maneira solteira, nesse sentido. Como se fossem solteiros, no sentido de se devotar ao Senhor. Priorizar Deus. Vamos supor, eu acordo cedo, eu vou ficar mais na cama com a minha esposa, eu acordo, ou eu vou priorizar minha vida de oração? Vou priorizar minha vida de oração. Exatamente. Você percebe? Então é nesse sentido que você vai ter que viver como se fosse solteiro. Tudo que for relacionado a Deus, você tem que escolher Deus primeiro e não a pessoa. É difícil? É difícil, mas é o saudável. Isso não é de maneira religiosa, aonde você, tipo assim, é um religioso super, né, fariseu e tudo mais. Porque se você for um fariseu, você nunca vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você não vai entender a profundidade disso. Você não vai entender a profundidade disso. Então, o ministério está totalmente ligado no casamento, porque é a vontade de Deus unir homem e mulher. Sim. Ainda que pessoas digam o contrário, ainda que hoje na nossa geração a sociedade briga muito com a família deve ser e deve acontecer, existe um modelo saudável que Deus deixou para a família existir. Porque Deus em si é uma família e Ele quer que famílias sejam formadas na sociedade para que Ele cumpra o plano dele nessas famílias. Exatamente. Entendeu? Então, que o ministério é indivisível do casamento. Não dá para separá-los, não dá para deixar de um existir e o outro continuar existindo. Entendeu? Para você ser um excelente homem de Deus, você precisa primeiro ser um excelente homem de Deus na sua casa, não na sua comunidade. Próxima pergunta. Como o casamento pode apontar para Jesus? Nossa, cara, eu tenho experiências incríveis, sabe, relacionadas a isso. Então, como que o casamento pode apontar para Jesus? Antes de mais nada, o caráter, né? A santidade do casamento, o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, tudo isso aponta para Jesus, né? A Bíblia fala assim que a mulher tem que se sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, cara, eu tive uma grande assim revelação na minha vida, né, num período de casamento que a gente está passando, difícil inclusive. E aí, um dos momentos, o Senhor Jesus me tocou e falou assim, olha, cara, ser cabeça não é você segurar a sua esposa embaixo de si. Ser cabeça é você liberar a sua esposa para crescer junto com você, sabe? E deixará o varão, né, a família, o pai e a mãe se apegará à sua mulher. E aí nesse momento me veio a imagem de Jesus, deixando a casa dele, a mãe dele, os irmãos dele, as irmãs dele. E sempre você encontrava Jesus, onde? Com a multidão, que era a noiva dele. E lá ele estava fazendo o quê? Curando ela, expulsando os demônios dela, alimentando ela, sabe? Ele estava ali ensinando os valores do reino para ela. Então, toda vez que ele fazia isso, ele limpava ela, ele purificava ela, para que ele mesmo pudesse ter uma mulher que ele pudesse se orgulhar, sabe? Então, eu sempre digo para os caras, minha mulher, cara, é difícil. Você está tendo a mulher que você merece. Sabe por quê? Porque você não passa tempo ensinando ela nas escrituras. Porque você não passa tempo limpando os males dela, expulsando os males dela. Quando a gente casou, a Bia tinha pesadelos noturnos, cara. Ela acordava às vezes chorando, sentada na cama, ela tinha traumas, cara. E eu me lembro de às vezes acordar e ali enquanto ela dormia, Senhor Jesus cura ela, Senhor Jesus limpa ela, Senhor Jesus transforma a vida dela. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor cure a minha esposa agora, as emoções dela, a mente dela, sabe? E cara, isso foi por meses, orando assim, ó, sempre que eu corria, e amando, e abraçando, né? E quando ela cometia algum erro, eu não acusava ela, mas eu tratava ela como Cristo tratava a igreja, corrigia, mas demonstrava amor, misericórdia. E cara, isso mudou completamente a Bia quem ela é. Você percebe? Então, como que o casamento aponta para Cristo? Em tudo. Do jeito que você olha, do jeito que você trata, do jeito que você toca, do jeito que você responde, do jeito que você serve a outra pessoa, sabe? E como mulher, que Jesus fala que nós temos que submeter ao marido como nós submetemos ao Senhor. E isso, muita gente prega isso como se a mulher tivesse que ficar calada diante das situações,
ou como se a mulher tivesse que só obedecer e ficar em silêncio. Não é isso, entendeu? É você estar debaixo do mesmo propósito. Então, antes de você casar, você precisa saber qual é o propósito da pessoa que você vai casar. Sim. Por quê? Porque você vai estar debaixo dessa mesma missão. Você vai estar debaixo desse mesmo propósito. Entendeu? Você vai estar debaixo dessa mesma direção. E aí, quando você vê que seu marido cometendo um erro, você estiver debaixo, você pode alertá-lo. Você pode falar, eu acho que não devia tomar essa decisão, eu acho que você não devia fazer isso. Porque senão, você vai ficar calada e você vai ser responsável pelo erro tanto quanto ele. Sim. Entendeu? Tanto quanto ele, nesse lugar. E aí, se ele não quiser te ouvir, entendeu? Depois de tudo isso e acontecer um erro, entendeu? Acontecer alguma coisa desse tipo, aí vai estar sobre as costas dele esse erro diante de Deus. E apesar de você estar debaixo da mesma missão, você alertou ele, entendeu? Então, o nosso papel é muito parecido com o Espírito Santo e a igreja, entendeu? Sim. É muito parecido nesse lugar de casamento. Porque nós somos essa voz que é mansa, mas é confrontadora, é ao mesmo tempo que aconselha, é ao mesmo tempo que tem que confrontar às vezes, tem que corrigir algumas vezes, mas nunca, de maneira nenhuma, nem se omitir e nem se sobrepor a autoridade. Desrespeitar. Entendeu? Nem desrespeitar essa autoridade. Então, nós temos um papel muito importante nessa revelação e aí nós entendemos como a igreja deve ser com Jesus. Quando nós temos essa revelação de noiva e noivo, no casamento, nós entendemos como Jesus tem que agir com a igreja, como a igreja deve agir com Jesus. Não existe esse negócio de, eu amo a Deus e não amo a igreja. Sim. Isso não existe. Não dá. Por quê? Porque Jesus ama a noiva e a noiva ama Jesus. Então, isso precisa estar entrelaçado, essa revelação. E você Totalmente. só vai ter uma revelação completa de Jesus o noivo quando você se casar. Quando você se casar, você vai entender Jesus o noivo no seu marido. Quando você se casar, você vai entender completamente essa revelação. Se você escolher um homem de Deus, que já é um homem de Deus na comunidade, ele vai ser um homem de Deus para sua casa e você vai ter essa revelação completa de Jesus o noivo. Exatamente. Então, é isso aí, galera. Essas são as perguntas que a gente tinha para responder para vocês. Espero que tenha ajudado e auxiliado vocês de alguma forma. Eu acredito que nós temos assim uma experiência talvez curta diante de algumas pessoas, talvez grande diante de outras pessoas. Então, nós só queremos ajudar vocês na medida que nós já descobrimos acertando e errando algumas coisas. É isso aí. Então, shalom, shalom.